o nosso bate-papo, que hoje aqui tem um monte de assunto legal para a gente estar conversando. Muito bem, gente, muito obrigado por todos estarem aqui presentes. Nós já estamos aqui, eu acho que na nossa 6ª edição, né, Aline, do Alcon Talk. 7ª edição, está passando rápido, muita coisa pela frente. A gente está com uma pauta de temáticas ainda muito interessantes para a gente estar conversando, né? Algumas com direta correlação a esse momento de Covid, outras que são ecléticas, atemporais. E quando a gente conversou sobre as temáticas, né, a gente já falou sobre isso em outras lives, em outros momentos nossos, percebemos que muitos dos profissionais, muitas empresas estavam sentindo assim, uma ansiedade com relação a esse novo momento, a necessidade de botar as ideias de forma organizada, em ordem, né? E também poder compreender assim, um pouquinho do histórico, de como é que se constrói o sucesso, né? Porque todos nós que temos as nossas doses de fracasso, as nossas doses de sucesso, evidentemente construímos isso a partir de um histórico, e esse histórico ele perde muitas vezes, né, pela nossa pouca compreensão do momento, como que a gente conseguiu superar aqueles momentos do passado. A gente aqui na consultoria acredita muito na questão toda de ter ferramentas práticas, pragmáticas, instrumentos que possam criar valor para as empresas e para os profissionais, né? E muito nos orgulha a gente estar nesses momentos semanais, quase, ou quinzenais, dividindo com vocês as nossas experiências, tanto para a nossa equipe interna, como os nossos parceiros, amigos, e a gente pautou, nesse dia de hoje, falar com a Márcia Mesquita, essa nossa colega, consultora aqui da Alcon, que tem muita experiência no mind mapping, né? Ou seja, e compreender como é que se constrói mapas para nos ajudar a fazer o raciocínio e botar no papel, materializar as propostas de futuro, eu acho que é uma temática atual, frente a esse momento de mercado que a gente está vivendo, e atemporal do outro lado, porque os desafios que se colocam daqui para frente serão, evidentemente, desafios também cada vez mais cobradores da nossa velocidade da tomada de decisão. Ter a capacidade de botar isso no mapa, organizar o nosso pensamento, entender a dinâmica toda da tomada de decisão, faz parte, então, portanto, dessa pauta. A Márcia é uma colega que é muito querida por todos nós aqui na consultoria, uma executiva, que apesar de ser uma menina, né, tem uma trajetória imensa em empresas como... Dá para citar, né, Márcia? Passou como executiva de Ipiranga, RBS, passou por várias instituições financeiras, tem uma profunda formação também em coaching, e ela buscou, né, conhecer essa questão toda da tecnologia do mind mapping e buscou isso diretamente bebendo lá na fonte, lá no Reino Unido, né? Então, ela é a nossa especialista na construção de mapas mentais, de mapas de tomada de decisão, aqui dentro da consultoria, já prestou, junto com a gente, consultorias aqui no Brasil, fora do Brasil, Portugal ela está direto, Luxemburgo, então é uma pessoa do mundo aqui nessa história toda, certo? Então, com muita honra a gente está contigo hoje aqui, Márcia, eu queria te convidar a fazer uma acolhida com essa galera que veio participar da nossa live, e a gente já começar, porque tem tanto assunto hoje que não dá para a gente segurar a pauta, né, Márcia? Então, muito obrigado, querida, por estar aqui com a gente hoje, Márcia, aí. Quer fazer aqui a tua acolhida com a galera? Fica à vontade, tá? Então tá. Olá, boa noite. Estão me vendo bem? Acho que não está aparecendo o meu vídeo, né? Não, mas a gente está te enxergando direitinho, Márcia. Está bem? Tá bem. Tá. Então tá. Então, muito obrigada pelas palavras, Clóvis. E obrigada pela presença de todos. Tenho certeza que vai ser vai ter bastante valor aqui, essa hora que vamos ficar juntos, porque realmente eu sou suspeita para falar, mas é um assunto que eu sou apaixonada e cada vez mais entender como funciona a nossa mente, como funciona essa organização das ideias, dos pensamentos, é o maior ganho que todos em qualquer área podem buscar para si. Sem dúvida, beleza. Márcia, eu não quero passar vergonha aqui, tá? Porque a gente está falando de organização. Eu vou tentar manter o meu ritmo aqui. A gente tem pouquíssimo tempo para um assunto que eu sei que a gente, nos nossos workshops que a gente faz dentro da consultoria, para os nossos clientes, a gente precisa de muito tempo até entender o conceito e para poder aplicar as ferramentas, tá? Então, no intuito de tentar organizar o nosso fluxo, eu vou começar pelo óbvio, né? Para se fôssemos crianças aprendizes nesse momento aqui, abertos aqui a entender o que é o mind mapping,
de onde é que surgiu esse negócio, quem foi o cara que idealizou esse conceito de construção de mapas mentais, de onde é que surgiu essa ferramenta? Tu podia trazer esse histórico para a gente, por favor, Márcia? Certo. Bom, mind map, né, em português quer dizer mapeamento da mente. Né? E como o próprio nome já diz, é uma ferramenta que nos ajuda a mapear a nossa mente. Né? Como é que funciona isso? É uma ferramenta, na verdade, muito simples. O criador dela é o Tony Buzan, o inglês Tony Buzan, era um médico psiquiatra, e como é que ele buscou essa ferramenta? Ele mesmo na faculdade, ele tentando entender como é que funcionava a formação do pensamento, tudo que ele encontrou foi informações sobre o cérebro, a fisiologia do cérebro. E nada que como se formava o nosso pensamento, né? Afinal de contas, nós não temos um botãozinho onde a gente desliga o pensamento. Até dormir nós estamos pensando porque nós estamos sonhando, né? Então, a mente não desliga. E, com certeza, a gente conseguir direcionar, canalizar esses pensamentos, essa energia toda, é o maior ganho. E aí ele foi justamente buscando entender qual era a diferença entre grandes gênios e pessoas normais. Tinha alguma coisa na mente dessas pessoas que faziam elas serem tão geniais? E aí ele entendeu que não, que era só a forma como essas pessoas colocavam os seus pensamentos em ordem, né? Bom, eu não vou conseguir entrar tão a fundo, né, na metodologia, mas vou passar um pouquinho para vocês entenderem de onde saiu tudo isso. E aí, buscando, né, esse entendimento, uma das primeiras coisas que ele entendeu na sua pesquisa, ele pesquisou isso durante 40 anos, né, até chegar nesse entendimento. E uma das dos maiores ganhos que ele viu que tinham esses grandes gênios, que ele pesquisou, gênios de todas as áreas, tanto atletas na área política, na área empresarial, né, na área das artes, e era entender que quando essas pessoas elas tinham uma visão dinâmica, né, das suas habilidades. Elas conseguiam enxergar as coisas com os dois lados do cérebro, porque nós temos dois lados do cérebro, que é um lado racional e um lado emocional. E geralmente a gente usa um lado ou outro, e não os dois ao mesmo tempo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar para vocês, vamos pensar na viagem de férias. Ou a gente vai ficar pensando, né, emocionalmente, onde a gente quer visitar, o que a gente quer fazer, e aí aquele sorrisão já abre e tal, já começa a sonhar, ou a gente vai pensar, não, mas quanto isso vai custar? Mas como é que vai ser? Mas por onde a gente vai ir? E vai dar para levar as crianças? Ou seja, a gente começa a pensar racionalmente e nunca os dois juntos. E o grande ganho, né, para vocês entenderem, é justamente esse. A nossa genialidade está quando nós conseguimos criar ou conduzir essa criação, né, usando os dois lados do cérebro. Ok? Perfeito. Uhum. O Mind Map, então, é uma ferramenta que nos ajuda, de uma certa maneira, a organizar os conceitos, dar uma forma, uma textura, um contexto, compreender a construção da onde que a gente quer chegar frente a um determinado desafio, né, Márcia? Isso permite que a gente torne todo o processo de pensamento, da construção do pensamento mais palpável. O Mind Mapping é uma ferramenta, então, é um instrumento para a gente poder visualizar toda a tomada de decisão, enxergar a relação de causa e efeito, as similaridades que nós temos entre os melhores caminhos da viagem. Quais são as premissas básicas que a gente precisa fazer para usar uma ferramenta de Mind Mapping para poder materializar esse processo de tomada de decisão e sermos como seres visuais tomadores de decisão com base em uma estrutura mais organizada da tomada de decisão? Isso se faz simplesmente escrevendo as ideias? Como é que a gente tem uma premissa para aplicar o Mind Mapping ou não? Sim, nós temos essa premissa. Mas, voltando ao que começaste a falar, é exatamente isso, Clóvis. É como se a gente conseguisse colocar para o lado de fora os nossos pensamentos, né, as nossas ideias, e conseguir organizar isso em caixinhas, né? Porque a nossa mente funciona em caixinhas.
A gente tem lá como se fosse gavetinhas onde estão cada pensamento. Só que se a gente não consegue colocar isso nessa perspectiva, a gente nunca consegue ter acesso a isso, né? Então, a gente, por exemplo, hoje em dia a gente vive na era onde o conhecimento tá muito acessível, né? Toda a informação é muito acessível, mas o que a gente consegue aproveitar disso? A gente consegue aproveitar muito pouco porque chega a dar um mal-estar mental. E é isso que acaba levando. A gente não consegue colocar isso numa perspectiva, numa organização, como eu costumo dizer, descarregar a informação sem perder essa informação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas simplesmente colocar isso em anotações lineares, monocromáticas, nunca me deram um aproveitamento, né, muito eficaz disso, porque no caderno, a gente vai numa palestra, vai num treinamento, anota lá um monte de coisa. E depois, quando a gente vai voltar e entender aquilo tudo que a gente anotou, a gente perde muito pouco. Na verdade, já é inclusive comprovado que nós usamos muito pouco da nossa capacidade mental. E essa ferramenta, sim, ela nos coloca numa perspectiva de imagem, de cores, né, de uma forma organizada, de uma forma que que a gente possa usar os dois lados do nosso cérebro ao mesmo tempo, né? E aí, indo para a pergunta que tu me fizeste sobre como a gente usa isso, né? Tony Buzan, quando começou lá, muitos anos atrás, ele começou com canetinhas e folha e desenhando. E ele, na verdade, ele fez isso por muitos anos, ele andou pelo mundo inteiro. Eu costumo dizer, né, acho que ele só não chegou no Brasil, mas ele realmente ele foi pelo mundo inteiro divulgando tudo isso. Inclusive, esse conhecimento se propagou porque ele começou como é que se diz? Um programa na TV, né? E aí que só falava sobre isso, por isso que ele ganhou todo o conhecimento, né, pelo restante do mundo. Mas eu, por exemplo, eu já fiz mapa num guardanapo, numa cafeteria, onde não estava fluindo o entendimento, e aí o que eu faço? Desenha, que é mais fácil, né? Vou ali, vou fazendo, e a pessoa está me falando. Daqui a pouco virar assim, ó, é isso aqui que você quis me explicar? E aí a pessoa, exatamente isso, ou então ela começa a mexer. Não, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, e a gente consegue colocar mais desenvolvimento naquela ideia. É diferente de eu anotar tudo numa folha, volta lá. Esse trâmite é que faz a gente perder a capacidade de criação e de entendimento, né? Certo. Então, essa história toda que a gente costuma dizer assim, cara, tu não está entendendo, vem cá que eu vou desenhar para ti. Exatamente. Exatamente. Tem gente que realmente a gente precisa desenhar, né? Exatamente isso. Eu entendi muito bem essa expressão, né? Eu já usava isso brincando, mas quando eu comecei a estudar tudo isso, eu entendi que realmente, né? Eu tenho um colega da área, digamos assim, ele não é um colega da área, mas ele aprendeu o mind mapping e ele é engenheiro, ele mora em São Paulo e ele me contou essa história e eu sempre levo esse case, assim, né? Que ele estava numa empresa e aí o chamaram, ele é consultor também, e ele estava numa fusão de 2 grupos. E ele disse que aquele negócio já tinha ido para lá e para cá, reunião, imagina, fusão entre 2 grupos, né? Quem trabalha com isso vai entender. E aí ele disse, não, eu vou entrar, vou fazer um mapa. Então ele disse que entrou, ficou ali, né, num aplicativo, é claro, fazendo, né? Era dos aplicativos, e advogado daqui, advogado dali, falando, tal. Daqui a pouco ele foi lá, conectou no telão lá, é isso aqui que vocês quiseram dizer, ficou todo mundo paralisado. Aí foi fácil assim, ó, não, mexe isso aqui para cá, isso aqui para cá, entregaram o mapa nas mãos dos advogados para fazer dali os contratos. Né? Então, realmente é algo que parece muito simples. Quem olha assim, é um desenho tão modesto, mas na prática, quando a gente começa a colocar em prática, a gente vê o que sai da nossa mente que de uma outra forma não sairia e nem se organizaria. Cara, sensacional. Márcia, até porque, né, a criatividade ela vem vindo com uma explosão de pensamentos. As coisas não nascem assim de uma forma estruturada, organizadinha, né? Tem gente até que
provoca aquela ideia de botar uma caneta e um papel do lado da cama para fazer as anotações dos seus grandes insights, tá? Como é que se constrói esses processos básicos da estruturação do pensamento, né, do processo criativo? O processo básico dessa estrutura de pensar tem um caminho, porque tu trouxesse o seguinte, o Tony Buzan, ele abdicou um pouquinho da questão toda vamos dizer assim, da fisiologia do comportamento para tentar entender o processo, né? Olhando não só sobre a ótica do funcionamento bioquímico e do hardware, mas entendendo o software dessa estrutura de pensamento. Existe uma estrutura básica dessa construção? Existe um passo 1, um passo 2, um passo 3 que possa ser metodologicamente construído ou não? Sim, tudo começa no centro, né? Como se vocês forem ver, como tudo no universo, né? O núcleo é algo, né? O átomo começa lá no núcleo e vai se desenvolvendo, né? Todas as galáxias começam no núcleo e vão se desenvolvendo. E assim são as nossas ideias, são os nossos pensamentos. A gente tem que começar com uma ideia central. Então, eu sempre coloco... Então, ou eu faço vários mapas, ou eu faço um mapa geral e depois eu vou desmembrando em vários mapas, porque é muito importante isso. A gente dá foco na ideia, né? Então, a gente começa com uma ideia central, onde a partir dessa ideia central vão se desenvolvendo as ideias ou as informações mais importantes próximo da ideia central, e quanto mais distantes do núcleo, são informações que são relevantes, mas que podem estar mais distantes, digamos assim, do núcleo, né? Nesse processo, a gente usa muitas cores, né? Porque a maneira como nós aprendemos a escrever e a ler de forma linear e monocromática dificulta muito para como funciona o nosso cérebro, como funciona a formação de pensamento, o nosso aprendizado, né? Dificulta muito, porque a gente bate o olho numa palavra, se for uma palavra-chave, a gente vai conseguir discorrer sobre aquela palavra-chave. Bate o olho numa imagem, a gente vai conseguir associar isso a uma situação e a nossa mente abre um leque daquele conhecimento. E a mesma coisa são as cores. Então, voltando, começamos com uma ideia central, vamos abrindo as informações, usamos cores, usamos palavras-chave e usamos imagens, né? Que foi o que ele também descobriu, que a gente aprender ou ler da maneira em que a gente aprende, a gente perde muito. Porque, por exemplo, a gente vai ler um livro, a gente não vai registrar na nossa mente, não existe, é humanamente impossível. Tudo o que está no livro, a gente vai tirar uma essência. Só que aquela essência que a gente vai fazendo um resumo ainda é pouco. Então, quando a gente consegue, quando eu tenho que fazer alguns estudos mais profundos, eu faço um mapa de livros. Né? Então, ali é impressionante. E depois de um tempo estudando aquilo, a gente olha para a imagem ou olha para a palavra-chave, a tua mente vai ligando aquilo ali. Né? Então, se torna muito mais fácil. Hoje eu tenho que construir um treinamento, digamos assim. Eu começo assim. A ideia central, quais são os assuntos que eu vou colocar, se eu tenho que voltar nesse trabalho, está tudo na minha frente, eu estou tendo visão dinâmica, então fica muito mais fácil continuar criando em cima desse processo, diferente de quando a gente vai passando slide, ou folha. Então, o que acontece? É exatamente isso que eu chamo das caixinhas, estão todas organizadas, quando eu preciso ir lá continuar criando em cima de cada ponto, estão todos interligados, todos sendo, eu consigo ter visão dinâmica sobre isso, e se torna muito mais fácil também fazer a conexão, porque uma grande ideia, ela se torna realmente, né, uma grande inovação, digamos assim, quando a gente consegue conectar tudo isso e transformar num grande resultado. Né? Certo. É aquela velha história, né, que antigamente a gente dizia assim, eu ouvia muito essa expressão, que eu não sei nem quem é o autor, mas que a melhor forma de você ter uma boa ideia é ter um monte de ideias, né? Agora, o que você está trazendo é que, na verdade, assim, o valor da ideia ela só tem significado realmente, concretude no valor, se a gente consegue pegar aquela ideia e colocar ela em ação. Exatamente. Então, ele nada mais é do que, ou nada mais não, já é muita coisa, é de conseguir materializar essa ideia central. E a partir do emprego de imagens, de cores, palavras-chave, diagramas, a gente conseguir entender a dinâmica toda de funcionamento.
vale para a compreensão de um livro, como você está trazendo, como para a construção de uma tomada de decisão, né? Perfeito. Mas eu li esses tempos aí uma correlação entre, eu não sei se vou falar uma besteira, mas entre metacognição e a gente ter a capacidade de construir esse mapa mental. Existe uma correlação direta? O que é essa tal metacognição? A metacognição nada mais é quando a gente toma conhecimento, a gente entende como é que funciona a formação do nosso pensamento, como é que nós aprendemos, como é que nós processamos o conhecimento, né? Então, é por isso, assim, ó, no treinamento do Mind Map, a gente ensina isso, porque quando a gente entende como é que funciona, a gente consegue ter um ganho mais eficaz, né? Porque é diferente. E eu, em quase 6 anos que eu uso o Mind Map, por exemplo, eu comecei usando para mim e depois que eu fui desenvolvendo, né, no meu trabalho, eu passava as pessoas, mas o que é isso que tu tá fazendo? É uma ferramenta, tal, vai lá e usa. Só que as pessoas não conseguem ir a fundo, não entendem os conceitos, somente saem usando e não entendem justamente essa parte, né? E a metacognição é isso, é a gente entender o que se passa dentro da nossa mente quando a gente está aprendendo, quando a gente está criando, né? Eu costumo falar que é o mesmo que a gente ter um iPhone, né, o último lançamento e não saber como é que usa. A gente está com uma grande ferramenta ali que tem muito valor, que vai facilitar a nossa vida, inclusive vai facilitar a nossa criatividade, a nossa produtividade, da mesma forma que a mente, e a gente não usa. E é a mesma coisa, acontece com a mente, se a gente não sabe como é que funciona. Inclusive, eu vejo muito assim, né, Clóvis? As pessoas muito estressadas, muito ansiosas por conta desse monte de pensamentos, porque às vezes tudo que elas queriam é poder desligar um pouquinho o pensamento para descansar, mas não tem essa necessidade. Gente, não existe isso, desligar o pensamento. A gente direciona pensamento, a gente canaliza pensamento, né? E quando a gente consegue baixar isso, né, fazer o download, digamos assim, e entender que aquilo está direcionado, entender o que serve e o que não serve, porque não adianta encher a mente de muita coisa se aquilo não vai ser usado, se não vai ser usado nesse momento. É conseguir dar foco a esse mundo, esse universo de informações, de conhecimento, e que cada vez aumenta mais. E as pessoas, por não entenderem isso e querer um resultado, né, elas ficam buscando cada vez mais informação e conhecimento, sem conseguir dar vazão e sem conseguir direcionar da maneira correta. E aí dá esse excesso de informação que gera vários problemas realmente, até emocionais. Nesse momento que a gente está vivendo também, né, essa é uma preocupação coletiva, né? A grande maioria das pessoas está enfrentando nesse momento também essa confusão toda e gera essa ansiedade, né? Então, a própria construção do mapa mental pode ser até, eu não sei se a expressão é essa, aqui o João que pode me ajudar, é terapêutico esse negócio, a gente pode até, ao materializar, reduzir o nível de ansiedade. Então, essa ferramenta, ela ajuda um bocado também, inclusive, para que a gente possa definir prioridades na vida, canalizar os nossos esforços, inclusive, como você trouxe, canalizar a criatividade também, né, Márcia? Com certeza, Clóvis, com certeza. Porque todo momento, tudo que a gente fizer, né, e tudo que a gente consiga controlar, né, controlar não, eu não gosto de usar a palavra controlar, direcionar os nossos pensamentos, isso vai ser o ganho, porque tudo começa na mente. Se a gente está sentindo alguma coisa no corpo, se está sentindo uma ansiedade, começou na mente. Ansiedade, por exemplo. Pode ver, você faça um teste. Eu estou ansiosa, pare e pensa assim, o que eu estou pensando agora? A gente está pensando em algo lá no futuro, por exemplo. Né? Uma tristeza, geralmente a gente está pensando em algo lá no passado e a gente nunca consegue estar no presente, porque o presente a gente não está ainda vendo, conseguindo enxergar, dominar, então a gente vai ou para o futuro ou para o passado, só que o futuro e o passado não nos direcionam para a ação correta. Então, a gente conseguindo, qualquer coisa que a gente consiga colocar os nossos pensamentos direcionados e criar em cima disso, porque a gente fala em criatividade, as pessoas pensam, criatividade é se eu for criar um grande projeto, é se eu for ser um grande artista, mas não, a criatividade é para tudo, porque o tempo todo nós estamos criando, nós temos uma mente criativa de criar mesmo, ou nós estamos criando algo
ruim ou mediano, ou algo que nos faça bem, ou nós estamos direcionando isso, né, essa energia, porque pensamento é energia, direcionando isso para o resultado que nós queremos. Só que nós, de novo, nós precisamos ter essa visão, esse mapeamento. É o mesmo que a gente querer sair aqui de Porto Alegre, lá para o Nordeste, sem ter um mapa na mão. A gente pode até chegar lá, mas vai ser muito difícil, enquanto que se a gente, né, tiver um mapa e traçar uma rota antes, entender o que a gente quer passar, qual é nossa intenção, nosso objetivo nessa viagem, né? Porque isso é muito importante, e a gente vai conseguir aproveitar, ter um ganho muito maior por conta de ter essa clareza, né? Então, isso é uma coisa muito importante, é as pessoas entenderem. A mente delas estão estão em criatividade o tempo todo. Só que às vezes estão criando coisas ruins, estão criando medo, estão criando negatividade, e isso vai ocasionar um resultado. Sempre vamos ter um resultado, e o resultado veio da nossa mente, veio dos nossos pensamentos, né? Márcia, o Ricardo está trazendo aqui 3 perguntas em uma, né, Ricardo? É uma metralhadora. O Ricardo manda pergunta em rajada. Vamos lá. Primeiro, eu vou inverter um pouco a ordem aqui. Nesse processo de treinamento, né, porque, de uma forma geral, todo mundo que está empreendendo, de uma certa forma, tem que até mesmo ensinar os clientes a consumir um produto, ensinar os nossos clientes a utilizar uma ferramenta, etc. O emprego, como você trouxe, dessa estrutura que o Tony Buzan traz, de imagens, palavras-chave, uma estrutura visual, com cores, isso acelera o aprendizado? E a segunda pergunta, que eu acho que é importante, aqui dividindo, já antecipando, existe um software para a gente poder fazer isso, um app, um aplicativo que a gente possa utilizar para a construção do mapa ou não? Sim, vamos lá. Primeira pergunta. Com certeza, essa é a ferramenta que mais acelera o aprendizado. Justamente por isso que eu falei até aqui, né? A gente vai conseguir transformar esse conhecimento em formas que a nossa mente vai absorver de forma mais rápida, né? Vai transformar. Imaginem, por exemplo, né? Eu já dei palestra todinha, apresentação de mapa mental, onde, claro que eu fiz ali todo um estudo antes, né? A gente se empenha nesse trabalho, mas também é uma vez só. Onde eu olhei ali no mapa uma imagem e daquela imagem eu consegui discorrer de várias coisas. Aí eu olhei outra imagem e consegui discorrer. O que foi isso? Foi um trabalho que eu fiz, eu treinei a minha mente, porque essa é a palavra, a gente treina a mente da mesmo jeito que a gente treina o nosso corpo. Treinei a minha mente para pensar dessa forma, de uma forma mais eficaz. Então, da mesma forma que hoje eu aprendo dessa forma, né? Às vezes eu estou assistindo uma live, eu estou fazendo alguma coisa, eu vou para um treinamento, eu estou pensando já em forma de mapa mental. Por quê? Porque eu cansei, Clóvis, de ser a louca das anotações. A pessoa respirou, anotei, respirou. E isso não ser aproveitado, né? Então, com certeza, ele vai agilizar o aprendizado, com certeza. Em relação a software, sim, tá? Eu uso um software. O software que eu uso, ele não está sendo mais comercializado, que era o parceiro, lá, o sócio do Tony Buzan, né? E aí agora, mas eles têm um app. Tem um outro app que é o que eu uso desde o início, né? Eu não conheço muitos assim brasileiros, geralmente os que eu conheço são internacionais. Mas muito tranquilo, ele é bem intuitivo, né? O importante é justamente isso, é a pessoa entender o conceito, é entender essa metacognição, né? E entender o conceito dos mapas. Por que é assim? Por que são palavras-chave? Por que são... O que isso acontece? Né? Como, por exemplo, assim, ó, o mapa mental, ele é como se fosse um espelho do nosso cérebro. É um desenho, nos treinamentos eu mostro isso, né? É um desenho muito fiel, assim, né? Porque a nossa mente, ela tem, né? As conexões neurais, elas são todas curvilíneas, né? Então, até chegar, porque o que acontece? Para a gente ter uma ideia
e conseguir conectar isso numa forma de transformar em resultado, a gente, na nossa mente, vai tendo conexões neurais. Então, o mapa, ele facilita estas conexões neurais, para que, a partir disso, aconteça o nascimento da ideia, digamos assim, né? Então, quando a gente treina a mente para aprender e para fazer as coisas dessa forma, e a gente consegue, tudo que a gente está fazendo, a nossa mente já vai criando essas conexões neurais muito mais rápido, que é o que acontece comigo hoje, né? Mas, claro, eu já tenho um tempo treinando sobre isso. Mas eu não sabia, mas eu usei muito isso. Eu fui um grande colador em prova. Eu não sei se alguns dos nossos colegas aqui. Então, eu sempre fiz mapas. Eu fazia 1000 mapinhas. Eu fui um grande especialista. Eu vendia colas, porque eu tinha capacidade. Nossa. Mas é curioso isso, né? Porque ao momento que você faz uma colinha, tu tem a tendência de, ao construir aquela cola, realmente entender uma dinâmica de forma sistemática, sintética, né? Orgânica. E isso, uma cola é um mini mapa desse processo. Agora, te fazer uma pergunta aqui mais em cima disso, né? Não adianta nada o cara usar de uma ferramenta, né, Ricardo, ou de um aplicativo, se não entender o método, né, Márcia? Como é que é a metodologia de construção? Tem um passo a passo? Primeiro faz isso, depois faz isso, porque eu estou entendendo assim, que você vai, em determinado momento, nos mostrar um exemplo de mapa aqui. Obviamente que eu não vou passar esse exemplo, mas tem uma metodologia de construção passo a passo, assim, que a gente possa seguir, que aí a ferramenta, o app ou um software vai te ajudar a materializar esse sistema? Tem método? Sim, como eu disse, a gente começa tudo pela ideia central. Se a gente for abrir lá um app, o app já vai começar assim. Tudo começa com uma ideia central, né? Tu falaste aquela hora sobre várias ideias, né? Inclusive, a gente usa muito isso para um brainstorming, por exemplo, né? A gente coloca a ideia central, cada um, o tema central, e cada um vai dando ideias, a gente vai colocando sempre ao redor, é sempre a ideia central e tudo ao seu redor, né? E uma coisa muito engraçada, né, Clóvis? O quanto, parece uma coisa simples, o quanto é difícil transformar frases inteiras em palavras-chave. Porque a mente fica buscando. Agora, o que a gente consegue criar em cima de uma frase inteira, de uma sentença? Porque uma frase inteira é uma sentença, ponto final, ou exclamação. Em cima daquilo, a gente tem que começar um outro ponto para continuar criando, né? Então, quando a gente coloca uma palavra-chave, a gente consegue dessa palavra-chave criar várias outras em cima, ter várias ideias, ou seja, a gente está aberta, a mente está aberta. Quando a gente coloca uma sentença, vamos pensar sobre a pandemia não vai terminar. Ponto final, a pandemia, não vamos fazer diferente, a pandemia vai terminar, né? Vamos pensar em coisa boa. Ponto final, acabou. Agora, se a gente falar a palavra pandemia, quantas coisas saem? Quantas sentenças, quantas palavras, quantas ideias saem sobre isso? Né? A situação, daqui a pouco vai ter gente que vai pensar em oportunidades, porque na crise sempre geram oportunidades, vão pensar em cuidados, vão pensar em várias coisas. Agora, se a gente determinar a sentença, a gente não consegue criar em cima, né? Então, o caminho é esse. Ideia central, palavras-chave, imagens para a nossa mente associar, porque a gente olha uma imagem, eu uso muitas imagens, né, que acabam sendo as mesmas no meu trabalho, que quando eu olho aquela imagem, a minha mente já desencadeia, né, o conhecimento sobre aquilo. Né? E, na verdade, fáceis, né, de acionamento, né, Márcia? Muito fácil. Muito mais fáceis, né? Muito fácil. Inclusive, assim, tem um outro case que eu gostaria de compartilhar aqui, que foi um case um dos primeiros que eu aprendi lá com eles mesmo, né? Que é um case da Boeing, de muitos anos lá, da Boeing. Eles tinham... Porque o Tony Buzzell trabalhou em grandes empresas, né? Coca-Cola, Disney, NASA, e até hoje tem muitas empresas que mantêm toda a sua empresa trabalha com um mind map. E aí, inclusive na Boeing, né? Se você deve ter alguma coisa na internet, que foi o maior mapa, só que não existia software, mas foi o maior mapa escrito, né? Teve 8 metros de mapa,
tiveram que colar assim na parede. Para que foi isso? Eles tinham um manual de qualidade, onde eles precisavam ler não sei com quantas mil folhas, imaginem ler um manual de uma empresa aérea, né, de qualidade, e conseguir otimizar isso para ganhar recursos, para diminuir custos, enfim. E aí vários engenheiros, né, da área e não conseguiam chegar num consenso. Entrou o trabalho do mapeamento, fizeram esse trabalho, né, com 8 metros de mapa. A partir daí, eles conseguiram ganhar, em cima desse processo, milhões de dólares. É um dos cases mais famosos assim, que se tem, pela complexidade que foi e pelos ganhos. E, a partir daí, eles continuaram usando o mind mapping, né, em toda a empresa, depois desse trabalho. Então, realmente, assim, a gente vê cases que nos encorajam bastante a mudar a nossa sistemática de aprendizagem, de criatividade, de produtividade. Né? Agora, no último treinamento, teve um rapaz que me perguntou, mas, Márcia, isso não vai dar muito trabalho? Eu disse, uma vez só. Uma vez, porque imaginem, eu tenho mapas que até hoje eu consulto e está lá. A minha mente vai ali, eu consigo buscar o que eu já criei, o que já tive trabalho para criar, e eu continuo criando em cima daquilo, eu uso aquilo para outras criações. Então, a gente tem um trabalho uma vez só, do que ficar sempre ali, voltando na mesma coisa, sem entendimento, sem ganho. Né? Eu costumo dizer que a nossa mente acaba ficando como se fosse uma internet de escada. Fica ali girando a informação, vai para lá e para cá, daqui a pouco lá, quem sabe assim, mas aí volta de novo e ninguém consegue dar vazão de entender isso serve, isso não serve, vamos criar a partir disso. E sem falar no que vem, assim, a gente se impressiona. A gente se impressiona com o que a gente cria em cima desse método. Certo. Que sai da nossa mente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Assim como a gente materializa no mapa a nossa estrutura de pensamento, mesmo que você siga uma metodologia empregando imagens, cores, etc., para depois resgatar isso mais rápido, gerar os gatilhos e ter uma melhor compreensão sobre essa tal da simetria do processo da decisão entre o hemisfério direito e esquerdo, tudo isso que você está nos ensinando, precisa ter um ambiente único, cara. Isso é aplicável individualmente e coletivamente. Dá para construir, como você trouxe o caso aqui da Boeing, um mapa coletivo? Dá para várias pessoas juntas construir um mesmo mapa? Sim. Ou é uma ferramenta individual isso? Não, por exemplo, assim, um brainstorm, como um mapa em grupo, né, em forma de brainstorm. Como é que funciona? Que foi como aconteceu no caso da Boeing. Se pega o mesmo assunto, se divide, né? Temos uma equipe lá de 30 pessoas, dividimos em pequenos grupos, né? Pessoas fazendo mapas daquele mesmo assunto. Depois se junta, né? Imagina, teve ganho aqui de ideias, ganhos de ideias, que se tivesse todo mundo pensando do mesmo jeito, ia ficar em torno, talvez lá surgisse uma ideia diferente. Então, ali, em formas diferentes, a gente conseguiu extrair essas ideias, essa percepção das coisas, que isso é muito importante, né? A gente dá valor para a percepção que cada um tem da situação, e aí depois junta tudo, e dali a gente consegue fazer tirar uma grande ideia, que na verdade a gente não vamos muito longe, é assim o caso da Disney, por exemplo. Né, quem conhece ali o método Disney, que há quem diga que ele aprendeu com Tony Buzan, algo nesse sentido. Inclusive, o filme dele, o Divertidamente, onde fala lá como é que funciona. Quem não viu, eu recomendo que veja. E fala justamente isso. É um desenho, né, que fica mostrando ali o lado direito pensando, o lado esquerdo pensando, né, e mostrando as reações. Ali mostra, assim, dá um exemplo bem fiel de como é que funciona na nossa mente essa questão toda do lado emocional, do lado irracional. E não tem um melhor que o outro. O ganho é usar os dois ao mesmo tempo. Porque se a gente usa só o racional, a gente perde em emoção. A emoção significa criatividade, imaginação, né? Que é uma das grandes faculdades que nós temos e acabamos não usando, que é a imaginação. E o racional também é preciso, porque a gente precisa colocar essa imaginação em execução.
Tá. E ao descarregar isso, Márcia, a gente apropria a intuição também? É registrado aquilo também que possa ser intuitivo, não necessariamente racional, ou não? Bom, tudo que a gente, quando a gente mexe na nossa mente, né, eu costumo dizer que a gente abre espaço, né, para pensar, até mesmo para transcender os nossos pensamentos. Digamos assim, eu já tive várias ideias e várias coisas, assim, vários insights que eu tive. Vamos falar de insight, né, que é aquela coisa assim que não vem nem, a gente não sabe nem de onde veio. Justamente por a gente estar num estado assim, a gente abriu espaço na mente, a gente baixou o nosso sistema límbico. Isso é muito importante, porque por que a meditação é algo, né, que todos os gurus aí recomendam, é a gente conseguir baixar o nosso sistema límbico para poder criar, para poder ter ideias, para poder pensar, né, nas nossas emoções de uma maneira diferente, mais positiva. Então, com certeza, a gente conseguindo organizar isso, né, porque, como eu disse, um botãozinho que desliga não vai existir. Já existem, inclusive, na área de meditação, alguns gurus que dizem assim, tudo bem, porque as pessoas pensam, meditar é esvaziar o pensamento, é difícil, a gente tem que saber canalizar. O pensamento vai entrar e vai sair, não vai fazer morada se não é bom. Né? E o mapa mental, ele traz isso. A gente consegue colocar do lado de fora, até mesmo assim, ó, por exemplo, a pessoa quer fazer um mapa das suas emoções. Coloca ela como centro, ou pega lá uma emoção. Por que eu estou sentindo isso? E começa a fazer esse autoconhecimento, essa autobusca, né, interna, e aí, olha, é impressionante, realmente dá uma visão dinâmica. E uma outra coisa muito importante, a história de parar o trabalho, né, e voltar no mesmo ponto é outro ganho, porque às vezes as pessoas ficam naquela, eu tenho que fazer. O sistema criativo não acontece dessa forma. Né? Não acontece nessa pressão e não acontece sobre estresse, né? com o nosso sistema límbico muito alto. A gente precisa baixar isso para poder criar, para poder entender aquilo ali. Senão a gente está botando muitas vezes emoções de estresse, emoções de medo, emoções negativas, e isso bloqueia a criatividade, porque fica lá o nosso lado racional o tempo todo dizendo, isso vai ser difícil, isso a gente não vai conseguir. Então, assim, vamos fazer pensando uma coisa de cada vez. Só que uma coisa de cada vez, a pessoa só consegue realmente aceitar quando ela enxerga. Eu vou ter esse passo todo aqui, tá tudo aqui mapeado, já fiz todo o trabalho, descarreguei a informação. Depois, então tá, qual é o próximo passo que eu vou... já tive o trabalho de criar, de validar, de deixar redondinho, agora vamos para a execução, né? É assim que funciona. O Bruno, nosso querido Bruno Brandão, da Raca Etiquetas, lá de Blumenau, está trazendo uma pergunta aqui assim, para a gente, Márcia, que é bem bacana. É possível falar um pouquinho mais de dicas ou técnicas para a gente criar esses insights? Ou seja, o mapa mental não é simplesmente para materializar aquelas conclusões, ele pode ser gerador de insights. Existem técnicas de estimulação à geração de insights a partir do mapa mental também ou não? Sim, exatamente. O brainstorm é uma técnica que, usando o mapa mental, vai te dar o insight. Né? Por que é o brainstorm? O brainstorm é uma das coisas mais eficazes para criar, que é uma explosão de ideias. Né? Como o nome diz, é uma explosão de ideias. Ou seja, a gente vai se permitir pensar. Se a gente for pensar assim, vamos criar uma startup de tal coisa. Né? Vamos colocar lá, todo mundo colocou a ideia. Aí quando todo mundo começa a dar uma ideia, então quem sabe isso? Então quem sabe aquilo? Sem a gente ficar pensando assim, não, mas isso vai ser difícil. Não, coloca, descarrega as ideias, vai tendo insight, vai colocando, né? E aí, depois, em cima disso, a gente continua criando. Hoje cansou, porque o processo criativo cansa, porque consome energia. Hoje cansou, vai voltar amanhã. E o que é melhor, aquilo fica reverberando. Porque a gente já organizou a ideia, a gente já conseguiu materializar aquilo, e aí a gente vai continuar tendo ideias, a gente vai voltar lá e vai colocar na caixinha certa. Eu tive uma ideia sobre aquele ponto lá daquele mapa. Eu vou lá e vou colocar numa ideia certa. É diferente do que tu anotares. E depois, como é que a gente junta aquela peça? Para onde vai aquela peça? Né?
Uma outra forma, assim, ó, por exemplo, respondendo isso que o Bruno perguntou, como é que eu uso, né, o meu direcionamento de ideias? Eu tenho lá os meus esquemas, digamos assim, os meus métodos, onde eu tenho, por exemplo, o mapa da criação, né? Onde eu vou criar tal coisa, um projeto lá, mas não é um mapa que eu vou já colocar em prática. Não é o projeto que eu vou colocar em prática. É algo que eu estou querendo fazer e que eu vou me permitir criar ali. E aí eu faço isso, eu vou descarregando ali. Porque é muito importante também, não adianta a gente querer fazer um mega mapa e a gente pensar assim, não, mas como é que eu vou fazer tudo isso? E aquilo causar um sentimento ruim na gente. Né? E a questão que tu falaste sobre a intuição, né, eu trago para esse lado, que é a gente saber se conhecer através das emoções. Porque se a gente está sentindo algo aqui do lado de fora, é porque algo lá na nossa mente não está batendo. Então, eu entender isso. Por que não está batendo? Porque eu tenho ali uma crença que está me limitando, ou porque aquilo ali eu não quero fazer, ou porque tem algo, né? Então, não adianta a gente, vou montar tudo isso aqui, agora eu vou sair fazendo. Não. Eu, quando comecei toda a mudança, né, de carreira, digamos assim, o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Eu fiz um mega mapa de tudo, todo o projeto, e aí eu fui pegando ali partezinhas. Agora eu vou fazer isso, eu vou mandar fazer um site, eu vou mandar fazer isso. E aí depois, quando eu avancei, eu fiz já, aí eu faço assim, ó, o mapa tal, 2.0. Daquele mapa, de várias coisas que eu fiz, teve coisas que eu entendi que não era para ser feito. E já criei outras coisas em cima, só que eu não quero que a minha mente fique visualizando tudo desordenado. Eu já faço uma versão 2.0, eu não apago o mapa, porque isso é base de consulta. Eu faço uma versão 2.0 e continuo criando em cima de algo, de uma base que eu já criei. Então, eu já estou na versão assim da minha empresa, do meu projeto, já na versão 3, 4.0, assim, porque, justamente seguindo isso. Se tivesse somente assim, vagando as ideias, talvez não tivesse saído. Me remeteu agora aqui, o Matheus trouxe uma pergunta, né? Se o design thinking também não tem a ver com isso, né? Eu acho, né, Matheus, que desde as pinturas rupestres, né? O que a gente vê nas cavernas, né? Era um canvas. Os caras começaram a criar um mapa mental para dizer assim, como é que a gente vence, como é que a gente caça, para onde que a gente vai, quem são os elementos. É toda uma construção que materializa do lúdico a forma de estruturar o próprio pensamento, né? Agora, veja só, Márcio, a gente dentro da vida das empresas, né, vê assim, ó, passando pelo histograma, lembra lá? Gráficos, espinhas de peixe, métodos ágeis, Scrum, Canvas, todas essas ferramentas e metodologias, de uma certa maneira, têm aplicação prática e que ajudam a gente a estruturar o pensamento, né, e de aplicando esse racional de uma forma um pouco mais estruturada, obviamente enxergar com mais velocidade as relações de causa e efeito, etc. Em que áreas dentro da vida de uma empresa você acha assim, que, puxa, o mind map, a construção de mapas é uma ferramenta de aplicação imediata e prática? Em que áreas especificamente assim, tu recomendaria essa aplicação na vida das empresas, né? Ótimo, ótima pergunta. Bom, a gente aplica isso em projetos, tá? Planejamentos táticos de projetos, análises, a capacidade crítica que a gente ganha em cima, porque muitas vezes a gente não se permite desenvolver um pensamento crítico do que eu digo de ter essa capacidade de análise por não ter essa clareza, né? Então a gente ganha nisso. Na parte de liderança, na gestão de equipes, de times, é muito bom, porque, por exemplo, teve um treinamento que a gente fez no ano passado, que os gestores, eram só gestores, já saíram dali com mapas de férias da equipe, né? Outros mapas, assim, ó, acharam e me deram esse feedback, olha, isso aqui me dava muito trabalho, e consegui enxergar ali, às vezes é uma equipe grande, consegui enxergar como é que vai ser, se ganha tempo e se ganha energia, né? Então, processos, uma das primeiras coisas que eu sempre coloco, né, a organização de pensamento, porque para a gente fazer uma dieta hoje, a gente tem que organizar os pensamentos. Hoje não, sempre foi, né? Então, qualquer coisa a gente precisa realmente organizar o pensamento. A questão do aprendizado, né? As empresas que investem no aprendizado, né, das suas equipes, né, dos seus colaboradores,
Então, entender que aquele investimento vai ser muito mais aproveitado se eles estiverem canalizando, direcionando esse aprendizado da maneira correta. Área de vendas, por exemplo, né? Às vezes a gente entender ali, conseguir ter aquela visão dinâmica, crescer em cima daquilo, né? da abordagem, da prospecção, poder voltar, poder relacionar um feedback com o outro, criar em cima disso. Isso é um ganho muito grande. Então, assim, ó, qualquer área da empresa, então, que os principais são esses, gestão de projetos, criação de projetos, a produtividade a gente ganha muito, né? Como tu falaste, Clóvis, em relação a todas as outras ferramentas, eu uso todas as outras ferramentas para quê? Para dar vazão ao que eu criei. O Mind Map é o que extrai da minha mente, né, as ideias, os pensamentos, o meu próprio autoconhecimento, o meu me entender como é que as coisas funcionam dentro de mim, eu uso muito para isso. E eu uso também, né, Márcia, para o próprio autoconhecimento, né? Para o próprio autoconhecimento, né? Exatamente, eu tenho mapa para tudo. Eu queria até te fazer uma pergunta com relação a isso. A gente olhando a construção de um mapa sendo feito por uma pessoa, você consegue entender a dinâmica dela de construção do pensamento? Dá para fazer o caminho? Muito sim. Muitos, sim. Eu não estou aqui com ele aberto, senão eu mostrava uma imagem para vocês. Tem uma imagem de um mapa desenhado, né, que eles me passaram lá, que é um mapa de uma criança, digamos assim, falando quem ela é, como é que é a casa dela, só em desenho. Né? Bom, lá fora, assim, isso faz campeonato. Eu não entro nessa, né? Desenho não é muito a minha área, mas eles fazem campeonatos, né, internacionais de mapas desenhados. Isso é levado muito a sério. E aí a gente olha aquele mapa desenhado e a gente consegue entender exatamente sem a criança ter contado ou ter colocado uma palavra ali. Bom, tanto o João vai nos entender. Criança, tratamento com criança. Como é que se extrai o que está na mente da criança? Através do lúdico, ela não vai falar em palavras. Né? Como tu falaste aí do tempo das cavernas, os nossos ancestrais, e isso está na nossa genética, começaram a se expressar através de imagens, né? Através daqueles infográficos e tudo mais. Foram as primeiras impressões. E é por isso que isso é tão valioso para nós, é por isso que a nossa mente reconhece aquilo. Né? O que está lá nos nossos ancestrais. Não é diferente do que é a comida, por exemplo. Né? Se a gente for ver assim, o que o nosso corpo reconhece? O que os nossos ancestrais comiam. Todo o que veio depois, o que o homem criou, foi para facilitar a vida, mas dificultou o pleno andamento, digamos assim, né? De todo o nosso organismo. É muito comum nas reuniões que a gente faz, né? Eu tenho o cacuete de ficar desenhando, fico falando, fico esquematizando, desenhando. E é muito comum no final das reuniões o pessoal não bota fora, não, me dá aqui esses papéis. Os caras pegam e guardam aqueles rascunhos, tudo que nem eu entendo a letra, né? Mas o pessoal acha que ali tem a compreensão da dinâmica do todo pela imagem que está ali gravada. Né? Então, vou te dar uma dica. Vamos lá. Me permite te dar uma dica para todos que estão aí. Por exemplo, reunião. Reunião, alguém fica ali, já coloca, faz um mapa da pauta, ou seja, e manda para todo mundo. Inclusive, nesses aplicativos, a gente consegue compartilhar os mapas. Né? A gente consegue compartilhar. Eu mesmo, quando faço um processo de coaching e vou fazendo o mapa ali, depois eu compartilho com as pessoas e eles conseguem enxergar tudo que eu fui extraindo ali, né, da mente dele, das emoções, e depois enxergar isso no mapa é um ganho muito grande. Então, já começa ali o mapa na pauta. Aí, durante a reunião, alguém que já está treinado nisso, vai ficar ali responsável de ir codificando, né, palavras-chave. Inclusive, assim, ó, a gente não precisa o mapa sair prontinho dali. Eu, às vezes, faço, né, todo o mapa, e depois eu vou acrescentando imagens. Isso também vai abrindo ainda mais a mente. E depois compartilha, ou seja, manda desenhadinho para todo mundo. Não vai ter erro de falar o seguinte, não entendi o que foi falado, aquilo não passou. Ou então pode terminar o mapa, mostrar e falar, todos entenderam? Todo mundo vai passar por aquelas imagens, aquelas palavras, e vão estar todo mundo entendendo a mesma linguagem. Porque a gente sabe que há um gap muito grande, às vezes, na comunicação. Né, um delay na comunicação. Mas assim, ó, precisa ter alguém que é o responsável por fazer esse raciocínio.
Tem um prático para mostrar para a gente, Márcia? Tem ou não? Temos um mapa bem prático aqui, vamos Agora lá. Clóvis, tu mostra aí. estás olhando as perguntas? A gente está com pouquíssimo tempo, mas não dá para deixar de olhar, né? Não tem como explicar isso sem mostrar a própria imagem, né? Vamos ver se dá para Está compartilhar. aparecendo? Para mim tá. Vocês conseguem, todo mundo consegue ver aí? O pessoal Aline consegue ver? Faz um sinalzinho para mim. Então tá bom. Todo mundo está vendo? Então tá, gente. Esse aqui, por exemplo, é um mapa do que nós falamos, é um breve resumo, né, do que nós falamos aqui nessa 1 hora. E é mais ou menos isso que acontece. A gente consegue ver o cursor, Clóvis? Consigo, pode movimentar. Tá, então, aqui a gente consegue criando, né, o que eu falo aqui, ó, dos ramos, isso aqui é a ideia central. A gente sempre vai começar com uma ideia central, vai começar, as ideias que estão próximas da ideia central, né, as informações, são as mais importantes. Quanto mais distantes, isso aqui pode ir para mais longe ainda. O que que significa? São informações que também são relevantes, mas são menos relevantes. Elas estão lá para ser usadas, mas não são de tanta relevância para todo o projeto, né? Então, aqui a gente diferencia em cores, né? Geralmente a gente associa cores que têm a ver com o que a gente está fazendo, ou que tem algum significado para nós em relação àquela informação. Sempre com imagens. Eu, por exemplo, quando estou fazendo, como é que eu faço isso? Nem sempre eu já vou colocando imagens, às vezes eu descarrego tudo, às vezes até frases. E depois eu vou transformando aquelas frases em palavras-chave, eu vou criando mais em cima, né? É assim que acontece. Uhum. Pô, sensacional. Agora eu fiquei curioso aqui, tu montou esse mapa agora aqui com a gente ou já tinha ele pronto aí? Eu montei um pouquinho antes, né? Não tinha como eu falar e montando, mas eu montei isso aqui um pouquinho antes. Tá. A partir do que tu imaginou que a gente ia tratar, a tua estrutura do nossa live. Exatamente. Em cima disso. Esse capítulo vermelho ali, Márcio, o que é isso aqui, o Mind Agility? Bom, vamos lá. Isso aqui eu achei importante trazer para vocês, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, que é o Mind Agility. O que é, né? A nossa agilidade da mente. E por que isso é tão importante? Por que é tão importante a gente pensar em potencializar o maior recurso que nós temos? O maior recurso que nós temos é a nossa mente. Tudo vai começar na mente. Não adianta a gente querer sobrecarregar de mais informações. E por que isso é tão importante? Bom, nós vivemos a era, né, da comunicação à disposição, do conhecimento à disposição. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, de repente, se vocês buscarem lá alguma informação, vocês vão encontrar. Então, a gente já há alguns anos já tem várias correntes aí que diz que conhecimento virou commodity, informação virou commodity, né? Por exemplo, tive numa empresa onde eles vendem equipamentos e tem muitas informações ali técnicas, né, sobre esses equipamentos, mas que quando eles chegarem lá no cliente deles, se o cliente quiser dar uma olhada antes, eles vão saber do que eles estão falando, né? E aonde que está, qual é o nosso diferencial competitivo hoje em dia em relação a tudo isso que está sendo disponibilizado? Nosso diferencial competitivo é justamente a clareza que nós temos sobre toda essa informação, né? É a nossa percepção, porque cada um vai ter uma percepção. Pode ter numa equipe lá 10 vendedores vendendo a mesma coisa. Cada um vai ter uma percepção. Por quê? Porque percepção envolve a experiência que a pessoa tem em relação àquilo, né? Toda a vivência que a pessoa tem, as crenças que ela tem, vai interferir na percepção lá final. E aí o cliente que está lá do outro lado, ele quer isso. Não adianta a gente ir lá e informar coisas que, se ele for ali na internet, ele vai ter acesso. Ele quer que a gente leve uma percepção, uma clareza, algo pronto, objetivo, né? Que ele não se deu o trabalho de fazer. E muitas vezes a gente ganha nisso. Eu, por exemplo, né, já faz uns 2 anos eu comecei a usar óculos, né? Não foi por causa da idade, foi porque eu achei bonitinho usar. O charme, né?
E aí, mas eu nunca tinha pensado em usar óculos. Antes de ir comprar, eu fui para a internet e me informei de tudo. Eu já sabia o que era bifocal, o que não era, não sei o que, não sei o que. Olhei várias, foi uma lá que me passou uma percepção diferente. Todas me davam informações que eu pensava assim cá comigo. Isso aí eu já sei, minha filha. Isso aí eu já sei. Às vezes eu sabia mais do que a pessoa estava me informando, porque eu já tinha me informado. Aí chega uma lá que me dá uma clareza, que me passa uma percepção diferente, que me traz algo, e esse é o ganho. Porque se a gente for parar para pensar, né, a gente já está na era até dos robôs. Os robôs já criam até conteúdo, já criam isso. Aí às vezes me perguntam assim, então quer dizer que a gente vai perder o nosso papel humano? Não, o robô nunca vai ter isso. Essa percepção, essa clareza, né? Ele vai reproduzir somente aquilo que está sendo programado, que é o que os computadores têm. Só que a gente tem o que os computadores têm, o que os robôs têm, e ainda temos a percepção humana, a clareza humana, a energia, né? Porque é o que a gente costuma falar muito assim na minha área, que mais do que um treinamento, as pessoas estão comprando sim a minha energia, né? O que eu levo para eles de confiança e, enfim, tudo mais. Mas E é por isso que... nós tínhamos que ter feito, eu acho que, né, Aline? Eu acho que nós erramos a ordem, né? Tinha que ter feito essa primeira live com a Márcia, porque depois todas as nossas lives iam ter um mapa, Aline. Pois Foi é, mas um não tem compromisso problema, não tem problema. de todos para ser a nossa mapminder, né? A gestora dos mapas nossa aqui. Gente, infelizmente, nós estamos com o tempo aqui, puxa, assim, super esgotado. Márcia, foi um show. Eu acho que qualquer pessoa que está agora olhando para o teu mapa do evento aqui da live já é capaz de fazer uma live com esse mapa, né? Porque ele está todo autoexplicativo, né? Como é importante isso. Com certeza. Inclusive, eu gostaria de deixar uma provocaçãozinha do bem aqui, né, para todos, porque é o que eu costumo sempre falar, com essa ideia toda, tudo eu me pergunto e tudo eu pergunto para os outros. E agora? O que você vai fazer com essa informação? Né? Porque toda informação que chega em mim, ou eu faço alguma coisa com essa informação, ou eu descarto. Eu não encho mais a minha mente, eu não sobrecarrego, ou eu coloco lá numa gavetinha de forma organizada, de forma fácil para acessar, para usar num outro momento, mas eu não deixo mais sobrecarregando a minha mente. Então, a minha pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Faz um teste amanhã, né? De fazer, pelo menos do que vocês entenderam aqui, com certeza, do jeito que vocês entenderam, mesmo não tendo, a gente não tendo se aprofundado, ainda um ganho vocês vão ter. Se vocês têm uma decisão, resolução de problemas, né? É maravilhoso, coloca o problema no centro aqui e começa a pensar nas possíveis possibilidades. Vocês já fizeram esse teste de pensar em possíveis resoluções para problemas, mas assim, vai descarregando, vai pensar assim, ó. Pensa assim, eu vou pensar em 10 resoluções, mesmo que seja a resolução mais fora, né? Que vocês não teriam pensado, bota ali. E daqui a pouco uma coisa começa a fazer sentido para outra, e aí, porque o que acontece? A mente tem que ser acionada, né? A gente pode colocar no meio uma pergunta. O que fazer tal coisa? Perguntas são ótimas para acionar a nossa mente. É aí que a gente aciona a nossa capacidade criativa. Senão, a mente está vagando, a energia está vagando. E alguma coisa vai chegar na nossa mente. E pode ser o que a gente não quer. Né? Então, a gente tem que estar nesse controle. Eu vou te jogar um outro desafio, né, Márcia? Nós temos que vamos fazer um curso online aqui para a gente poder qualificar. Vamos. A gente está com o nosso tempo esgotado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que a Márcia trouxe para a gente aqui, nesse fecho brilhante aqui, a materialização da importância da gente fazer o uso de recursos, né, para potencializar a nossa mente, né, Márcia? Eu acho que isso é importante. E eu queria te pedir, então, de deixar aqui a possibilidade de fazer o fecho dessa nossa live maravilhosa, falando sobre essa questão toda de recursos, né? Que é a nossa cabeça, a nossa mente, né? Esse é um grande recurso, né? Então, eu te passo a bola e a gente já encaminha o encerramento, Márcia, na tua mão, tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação. Márcia, por favor, está contigo o fecho do nosso evento. Bom, como a gente já passou aqui o tempo, só vou falar uma coisa para vocês. Pensem que pensamento gera energia.
ponto. Isso é fato, né? Temos várias ciências que já explicam isso. Vai gerar uma energia. E se nós não estivermos no controle, não tivermos a clareza, né, de onde está surgindo nossos pensamentos, de algum ponto está vindo, e não dermos o controle para isso, o direcionamento certo para isso, o resultado desse pensamento, porque o resultado de tudo que acontece aqui fora começou num pensamento, né? Então, pensem que toda vez que vocês estiverem sentindo alguma coisa, para pensar o que eu estou pensando. Vocês vão ver, não tem erro. Ou a gente está pensando numa coisa muito boa, a gente está muito alegre, né? Ou a gente está pensando em algo que está consumindo a nossa energia de forma errada. Então, é só pensar nisso que a gente vai começar a dar mais atenção, né, para a nossa mente e para tudo que possa otimizar e facilitar. Tá certo. É isso. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigado, Márcia. Até o nosso próximo evento. Na semana que vem temos outro evento importante, outra live. A Aline vai manter todo mundo informado, né, Aline, da sequência. E obrigado, gente. Obrigado, Márcia, pela aula que tu deu para a gente hoje aqui. Tá certo? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.